Oi, turma, boa tarde. Vamos seguir com nossa aula de ciências, tá? E nós vamos falar sobre a classificação dos animais. Vamos lá? Classificar significa agrupar e distribuir em várias classes e grupos. Assim, os animais podem ser classificados em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Então, os animais, por ser uma classe muito grande, né, uma espécie grande, são divididos, são classificados em classes e em grupos, tá? Aí tem aí os dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Primeiro vamos começar estudando os vertebrados, depois vamos dar sequência aos invertebrados, tá? Vocês podem acompanhar, devem acompanhar, pegar o livro de vocês integrado e acompanhar na página 251, ok? Animais vertebrados são animais que têm coluna vertebral e também são divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então vocês podem grifar essa parte aí do livro de vocês. E os animais vertebrados são aqueles que têm coluna, ossos. Exemplo, cavalo, leão, nós animais racionais, seres humanos, a girafa. Eu coloquei aí alguns animais mostrando a coluna vertebral deles, tá? Vamos falar hoje somente dos animais vertebrados, peixes e anfíbios. Na próxima aula damos sequência aos outros 3 que faltaram, tá? São animais, os peixes, são animais vertebrados que vivem dentro da água, tá? Diferentemente dos animais vertebrados, eles não possuem pulmão e respiram na água por meio de brânquias. Então, as brânquias são essa parte aí que está circulada aí nessa gravura. Então, é por aí que os peixes respiram. Eles não têm pulmão, ok? Em geral, o corpo é coberto por escamas, mas tem alguns que têm a pele lisa, ou seja, não são todos os peixes que têm escamas, a maioria. Porém, existem alguns que têm a pele lisa. E para se locomoverem, usam nadadeiras. São animais ovíparos. O que são animais ovíparos? Quero escutar? Isso mesmo, são animais que nascem de ovos. Há peixes de água doce que vivem em rios e lagos e de água salgada que vivem no mar, tá? A carne do peixe é um alimento saudável e muito nutritivo, ótimo para a nossa saúde. Eu coloquei aí algumas gravuras de peixes de água doce, um exemplo, o bagre, o lambari e a piranha, certo? No livro de vocês tem o tucunaré, que também é um peixe de água doce. E tem peixes de água salgada aí, como bacalhau, tubarão, badejo. No livro de vocês tem o cavalo marinho, que apesar de ter esse nome, ele é um peixe e ele é da água salgada. E tem a cavalinha, que também é um peixe de água salgada, encontrado em toda a costa brasileira, que está aí no livro de vocês também, essa gravura, tá? Vamos falar dos anfíbios. Aí vocês acompanham na página 252, tá? Do livro. Os anfíbios são animais vertebrados que possuem que vivem parte na terra e parte na água. Então, eles podem viver na água e na terra ao mesmo tempo, tá? Tem aí a rã, a salamandra, os sapos também, tá? Pererecas, ok? Os anfíbios. Os filhotes, atenção, os filhotes vivem na água, certo? Mas a maioria, quando adultos, podem viver tanto na terra quanto na água, como já falou. Eles nascem de ovos gelatinosos, né? Parece uma gelatinazinha, porém são ovos que são postos na água pelas fêmeas. Dos ovos nascem filhotes com cauda. São chamados de girinos, tá?
Aí está a reprodução e transformação dos sapos. No livro de vocês também tem uma gravura parecida com essa. E aí vai mostrando assim. Tem a fêmea e o macho, eles estão no processo de reprodução, tá? Então, os espermatozoides fecundam os ovos que geram uma cápsula gelatinosa, que é um ovo, né? E desse ovinho dentro lá tem um embrião, que depois vai nascer, vai virar um girino. E desse girino vai agindo, né? Vai havendo uma transformação, uma metamorfose, certo? E vocês podem observar que o girino, ele nasce com uma caudazinha lá. Ele não tem pata nem nada, só a cauda. Aí ele vai passando por essa fase de metamorfose, vai aparecendo as patas dele, as pernas dele. E aí vai começando a metamorfose, essa cauda vai diminuindo, vai aparecendo as outras patas, certo? E depois que acontece a metamorfose completa, que é essa transformação completa, a cauda some totalmente quando ele se torna um sapo adulto, ok? Orientações. A nossa atividade é o seguinte hoje. Vocês vão fazer a atividade no caderno. Não esqueçam do cabeçalho e organização, pesquisando uma curiosidade sobre os animais vertebrados, peixes e anfíbios. Você vai pegar um peixe, vai pegar peixe lá, vai pesquisar peixes, curiosidade de peixes. E aí você vai botar uma só, não precisa ser todas, uma só. E aí uma curiosidade de um anfíbio, um sapo, uma salamandra. E também esqueci de falar que a salamandra, ela, quando chega ao seu processo adulto, ela não perde a cauda. Ela continua com a sua cauda, como está falando aí no livro de vocês, tá bom? Também vem dizendo assim, ó, muitos anfíbios, depois da transformação, passam a viver na terra, mas sempre ficam em lugares úmidos ou perto da água. Eles também têm a pele lisa e escorregadia, tá? E aí vocês vão pesquisar uma curiosidade também de um anfíbio. Recortar a gravura de um sapo, cola e coloca lá a curiosidade. E no caso dos peixes, recorta a gravura do peixe, recorta, cola no caderno e coloca ali a curiosidade que você conseguiu pesquisar, tá? Dúvidas no privado, tá bom? Uma mensagem, como sempre, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de seus sonhos, do que você quer realizar, tá bom? Boa tarde de estudos e um beijo da Pro. Vamos para a nossa correção de ciências, tá? Da página 249. Tem aí o primeiro. Encontre no diagrama de palavras o nome de 4 animais e complete as frases com eles. Aí na letra A tem um corpo coberto de penas e nasce de ovo. Qual é o animal que tem um corpo coberto de penas e nasce de ovo? É uma ave, qual é? Papagaio, tá? É um animal ovíparo. B, tem uma carapaça dura e nasce de ovo. Qual é esse animal que tem uma carapaça dura, né? E nasce de ovo, é um animal ovíparo também. Qual é? Tartaruga. Letra B, tartaruga. Letra C, é um animal selvagem coberto de pelos. Selvagem, um animal selvagem é aquele animal que nós não podemos criar em casa, não podemos ter para criar em casa. Então, qual é esse animal que tem o corpo coberto de pelos e é selvagem? O urso. E letra D, é um animal doméstico coberto de pelos. É um animal doméstico porque podemos criar em casa e tem um corpo coberto de pelos, é o gato, tá bom? Aí vem na página 250, o segundo. Quais são as características comuns a todos os seres vivos? Todos os seres vivos, os seres vivos nascem, todos nós nascemos, somos seres vivos. Nascemos, crescem, se alimentam, podem se reproduzir e morrem, tá bom?
Essa é a nossa características iguais. Todos os seres vivos são assim. Terceiro, de quais formas os animais podem nascer? Como eles são chamados em cada caso? Então, alguns chamados de ovíparos, porque ovíparos podem nascer de ovos. E outros de vivíparos, porque se desenvolvem na barriga da mãe. Então, essa é a resposta do terceiro, tá? Se não fez assim, faz a correção. E no quinto, tem aí... Não, o quarto, recorte de jornais e revista, imprima da internet 2 imagens de animais com as características citadas a seguir, cole no caderno. Então, fez aí o cabeçalho, colocou a data, a matéria, né, ciências, e colocou atividade da página 250. Letra A, animal que voa. Tipos de animais que voam que você recortou. Aí um exemplo, já tem lá o papagaio, o passarinho. Então, eu tinha que recortar e colocar que animal era esse, tá? Aí, uma águia, um animal que nada, um peixe, uma baleia, um tubarão, um polvo, tá? E ser um animal que rasteja, uma cobra, certo? Um jacaré, esses animais, tá? No quinto, observe as imagens e indique se os animais são domésticos ou selvagens. O que são animais domésticos são aqueles que nós podemos criar em casa, na fazenda, tá? E o que são animais selvagens são aqueles que a gente não pode criar, que são animais ferozes, que ele tem um habitat lá apropriado para eles. Então, tem aí, letra A, o cachorro, certo? O cachorro é um animal doméstico ou selvagem? Doméstico, porque nós podemos criar em casa. O leão, animal doméstico ou selvagem? Selvagem. E o golfinho, animal selvagem também, tá? Então, vamos dar sequência aí à nossa próxima, a questão 6 e 7. Então, aí no sexto, certo? O que é um animal carnívoro e o que é um animal herbívoro? Um animal carnívoro, certo? Aqui no sexto. É um animal, o animal carnívoro é um animal que só se alimenta de carne, só se alimenta de outros animais. E um animal herbívoro é um animal que só se alimenta de vegetais. E nós, seres humanos, nós somos animais o quê? Mesmo onívoros. Nós nos alimentamos de carne, de vegetais, certo? Lembrando só, tá? Carnívoro de carne. Herbívoro somente de vegetais, ok? E aí no sétimo, ligue as fases da vida do que o ser humano. Ligue as fases da vida do ser humano às respectivas características. Aí tem infância. A infância é qual? É a fase em que é necessária a proteção dos pais. Então, aqui é a infância. Aí o outro, adolescência. Qual é a fase? Fase em que há várias transformações no corpo. Então, aqui é a adolescência. Idade adulta. Qual é a idade adulta? Fase em que geralmente se forma uma família. Então, aqui é a fase adulta. E qual é? Aqui sobrou fase em que é necessária a proteção, ou fase em que se tem mais experiência e que mas a saúde precisa de mais cuidados. É a fase da velhice. Velhice. Certo? Então, essa é a nossa correção de hoje de ciências. Tá bom? Um abraço para vocês e corrijam aí.